E vamos para mais um exercício. Vamos lá, Era, o que que a gente tem? Temos. Vamos lá. A temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius. Ok. 3 vezes ao dia. Opa, então aqui representa quantidade de vezes por dia. Então, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Opa, então significa dias e número de vezes por dia em que foi medida essa temperatura. Então, só para reforçar a questão da matriz, que é uma tabela, ó, distribuída em linhas e colunas. Isso é muito importante, né? Esse conceito, essa definição, esse tratamento. Durante 5 dias, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então, o I representa um número de dias. Cada elemento IJ, então, supondo essa matriz é a matriz A, da matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante I do dia, né, J. Então, 1, 2, 3, 4, 5 dias. E aqui representa o número de vezes instante em que essa temperatura foi medida. Aí pede para determinar. Então, só para lembrar, aqui é o elemento A1, A12, A13, A14, A15. Então, são 5 colunas, 3 linhas, né? 3 linhas e 5 colunas. É uma matriz, né, de ordem 2 por 5. Não precisa. Perfeito? Então, vamos lá, Era. O que é que a gente tem para nós trabalharmos aqui e colocar o nosso resultado? Então, vamos aqui para o meu então. Eu adoro então, né? Já viram? Então, na primeira questão, vou colocar aqui, né? O que que a gente tem? Ele pede o instante e o dia em que o paciente apresentou a maior temperatura. Vamos lembrar que instante representa o número, né? A ordem, o primeiro momento, a primeira temperatura, o segundo ou a terceira. Então, o nosso instante representa, né? Se foi o primeiro, né, a primeira medição ou a segunda medição. Então, se nós olharmos aqui na tabela, a gente vai ver que o maior resultado está aqui, ó. Aqui está o maior resultado da temperatura. Isso ocorreu o quê? No instante 2. No instante 2. Perfeito? E o dia? Qual foi o dia em que isso ocorreu? Então, vamos lembrar que o dia está atrelado à coluna. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, quinto dia. Então, aqui é 4. Ah, era isso aqui foi fácil. Isso. A ideia aqui do exercício é que nós, né, possamos identificar, trabalhar com a questão, deixar bem claro a questão de linhas e colunas. Que o instante está atrelado ao número de vezes em que a medida foi feita e, né, nesta ordem, e a linha aqui representada o número de dias. Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5 dias, que representa a coluna, tá? Linha representa o número de vezes em que foi medida naquele dia. Então, no primeiro dia, 3 medidas. No segundo dia, terceiro dia, 4 dias. A linha aqui representa, então, o I representa o número de vezes. Então, primeiro dia, quer dizer, primeira vez, segunda vez, terceira vez. E a pergunta 2 era a temperatura média do paciente no terceiro dia de observação. Opa, primeiro dia, segundo dia, porque o dia é o J, né? Primeiro, segundo, terceiro dia. Então, está aqui o nosso trabalho a ser realizado, porque é no terceiro dia que a gente vai determinar essa média. Então, a média aqui da temperatura, vamos chamar média da temperatura. Vai ser, então, a soma de 38,6 mais 37,2 mais
36,1. São 3 medidas. Se são 3 medidas, tudo isso aqui dividido por 3. Então, a média da temperatura nesse terceiro dia, vamos melhorar aí, Então, repetindo, é um exercício simples para a gente identificar, né, a ordem, que é uma tabela, na questão linha e coluna. As colunas representam os dias e a linha aqui representa os elementos, né, da quantidade de instantes em que foram medidas as temperaturas. Aí você vai somar isso aqui, você vai fazer uma continha do lado aí, vai dar 111,9. Faça a sua continha aí, tá bom? Para não demorar muito aqui o vídeo. Isso dividido por 3. Por que por 3? Porque eu estou tirando a média aritmética. 3 dividido por 3. 3 elementos somados dividido pela quantidade, que é 3. E neste caso aqui, vai dar uma temperatura de 37,3 graus Celsius. Ok? Então, é um exercício simples, que a gente o que a gente fez foi identificar elementos. Aqui o instante que aconteceu maior, que foi no instante 2, foi neste dia, que é o quarto dia, né? A segunda temperatura aqui realizada foi a maior. No segundo, eu obter a média do terceiro dia. Então, o primeiro instante, segundo, terceiro instante, em que foi medida a temperatura, a soma das 3 temperaturas dividido por 3, que deu o 37,3 graus Celsius. Ok? Então, aquele abraço.